Olá pessoal, boa noite. Aqui é a doutora Rosali, assumindo o Instagram da Debra Brasil para poder fazer essa primeira live para vocês. Eu vou agora convidar a Janine para entrar aqui com a gente. Agora é só a gente esperar a Janine entrar. A gente começou um pouquinho antes para dar tudo certo, esperando a Janine. Estou vendo algumas pessoas conhecidas entrando. Antes de começar a live, a Janine já entrou. O Leandro também entrou, nosso presidente entrou. E explicar um pouquinho desse projeto que a gente está inaugurando hoje, que é o Debra Talks. É um projeto de lives, onde a gente pretende levar um pouquinho mais de conteúdo na forma de um bate-papo informal para vocês aqui pelo Instagram. Mais surpresas virão, então não deixem de acompanhar nossas redes sociais para saber de todas as surpresas. Vamos lá, acho que a Janine agora. Tá, a gente está aguardando ela. Então não deixe de acompanhar para vocês saberem os próximos temas. Ei, Janine, tudo bem? Tudo bem? Sim. Boa noite. Noite. Falando para o pessoal não deixar de acompanhar nossas redes sociais, que vem mais tema por aí, né? A gente está bem feliz com esse projeto, né? De lives Debra Brasil. Nossa adaptação ao isolamento. É, Não vamos deixar de trabalhar. a gente tem que se adaptar e não deixar de passar conteúdo e informação para a comunidade EB, que esse é o papel. E vou me apresentar um pouquinho, já que a pouco vai dar 6 horas. Então, para quem não conhece a gente, né, Janine, eu sou médica, eu sou médica voluntária da Debra Brasil. Eu sou cirurgiã plástica, um pouquinho fora do comum, né? Normalmente a gente vê pediatra, dermatologista, mas eu sou cirurgiã plástica e sou médica voluntária da Debra. E atendo os pacientes, as pessoas com epidermólise bolhosa aqui do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. E também faço parte da diretoria executiva da Debra Internacional. Agora, a doutora Janine, nossa ex-presidente, quando eu entrei na Debra para ser voluntária, a Janine era a presidente, né, Janine? E a gente vem ao longo desses anos. Aqui o Leandro pedindo para a gente esperar um pouquinho. A gente vai esperar só para a gente se apresentar mesmo, para quem está entrando agora e não conhece a gente, né, Janine? A Janine eu acho que quase todo mundo deve conhecer, né, Janine? Porque a Janine, ano passado, era a presidente da Debra Brasil, né, Janine? Então, Isso. vai lá, Janine, com você. Então, meu nome é Janine, eu sou dermatopediatra, eu atendo os pacientes com epidermólise já há 16 anos. Nós fomos e várias pessoas formaram a Debra Brasil em 2014, aí eu assumi a diretoria, né, a presidência em 2016, e atualmente eu sou diretora médica da equipe de profissionais de saúde, da equipe de voluntários, né? E a gente continua trabalhando, apesar da quarentena, estamos a 1000 por hora aí, mesmo online, a gente continua trabalhando. E é uma equipe grande, né, Janine, de voluntários que cresce, Graças a Deus, né? essa equipe está aumentando a cada dia, temos vários voluntários em várias áreas do Brasil, só que a gente precisa de muito mais ainda. Então, quem estiver assistindo e quiser participar, no final entre em contato com a gente também. No final a gente pode até falar como é que as pessoas podem colaborar mais, né, Janine? Na parte do voluntariado. Isso. Não precisa ser só profissional de saúde, né? A gente precisa também de outros profissionais para serem voluntários. Né? A gente depois pode falar um pouquinho sobre como é que as pessoas podem ajudar mais a Debra Brasil nessa parte do voluntariado. E aí,
agradecer primeiro aos voluntários, né? Porque como a gente falou que eles vêm crescendo e a gente sabe que esse trabalho é um trabalho que a gente faz de coração, né? É por amor mesmo. Os voluntários se entregam para fazer esse trabalho, às vezes, fora do horário de trabalho, né? Não é um trabalho, né? É mesmo uma paixão, então as pessoas fazem. A gente queria agradecer a todos os voluntários da Débora Brasil, assim como a gente, que também é voluntário, tanto eu quanto a Denise. A diretoria executiva da Débora, né, Janine, que se elegeu aí depois de você, o presidente, o Leandro, e a vice-presidente, a Juliene, que é uma pessoa com epidermólise bulhosa, que tem uma filha com epidermólise bulhosa. Então, acho que a Juliene conhece profundamente a fundo essa realidade. O Leandro, ele é tio de uma pessoa com epidermólise, então o Leandro também se viu envolvido nesse mundo. Então, a gente queria agradecer à diretoria executiva por sempre apoiar os projetos dos voluntários, né? Eu acho que isso é muito importante. E a Débora Internacional, que sempre está na frente para buscar informação de qualidade para passar para a comunidade. A Débora Internacional, ela não para, são reuniões toda semana e os voluntários, e também são voluntários, então as pessoas fazem isso por amor. E a gente tem também, né, nossa diretora de marketing, a Adriana Taguchi, que é uma super, ultra, mega voluntária. Eu queria aqui deixar nosso agradecimento para ela, né, Janine, que ali não para. Trabalha 24 horas por dia. Isso. Ali. Isso. E falar que, e agradecer também a participação. A gente vai falar hoje sobre o Covid-19, né, relacionado à epidermólise bulhosa. Falar que a Débora Internacional, ela já liberou um consenso sobre o Covid-19 na epidermólise bulhosa. Esse consenso, ele tá no nosso Instagram, tá no site da Débora Internacional, você pode baixar, ele tá em português, então você não precisa ter que traduzir, ele tem em inglês, tem em espanhol, tem em francês, tem em português, então você pode baixar todas as informações no site da Débora Internacional. Tá na página do Face também. E no Face também tem um ícone escrito Covid-19, onde tem as fotos dos informativos. Então, se a gente, por acaso, não responder todas as perguntas agora, né, Janine? A pessoa pode ir lá, abaixar o infográfico e vai ter todas as informações. E dizer, Janine, né, a gente estava conversando que a gente tem brasileiros participando desse Covid, né? Você quer apresentar a equipe que também são voluntários da Débora e que também são voluntários da Débora Internacional e que participaram desse consenso. Então, tem a Maria Helena, que é a enfermeira, né, e tem uma larga experiência com epidermólise, ela foi a que teve participação mais ativa lá dentro das reuniões da Débora Internacional, e o Jandrei Marcos, que é o infectopediatra e dermatopediatra e amigo meu, que sempre nos socorre nas emergências, tudo, e ele orientou também esse documento, né. E o doutor Jandrei tá também na nossa lista, né, Janine? A gente está tentando angariar ele para vir fazer uma live aqui com a gente nesse projeto. A gente fez um levantamento, tá, pessoal? De todo mundo que mandou pergunta no site. A gente fez todo um levantamento das pessoas que mandaram, as perguntas que mandaram. Então, a gente vai falar sobre essas perguntas, que vamos responder essas perguntas. E se tiver alguma pergunta que não foi respondida, se vocês ficarem na dúvida, pode ser que a gente faça um tema sobre isso. Então, eu sei que tem uma pergunta sobre nutrição, e esse tema a gente vai guardar para depois, né? Porque no final a gente vai falar dos próximos temas das lives. Então, a gente já tem algumas pessoas confirmadas, como a própria Ana Paula Caio, que é nutricionista de Brasília e que tem uma super experiência com epidermólise bulhosa. Ela vai fazer uma live com a gente para falar sobre nutrição. O Dr. Lucas Leal, que também é um dentista aqui do Espírito Santo, voluntário, que tem um projeto aqui que cuida de pessoas com epidermólise bulhosa. E ele também vai fazer uma live com a gente. E a Priscila, que é nossa diretora de pesquisa, que acompanhou a doutora Janine no Congresso de Londres esse ano, no EB 2020. E ela também vai fazer uma live
para falar sobre algumas atualizações. Lembrando que a doutora Priscila, ela tem uma live, para quem tem uma live, não tem uma web, a gente tem um outro projeto, que são as web aulas. Esse projeto está no canal do YouTube, no canal da Telesaúde ES. Lá você vai procurar por epidermólise bolhosa, tem uma pasta, e nessa pasta você acha as nossas webs que a gente fez em parceria com o Telesaúde, tá bom? Tem uma web que é uma web minha, uma web da nutrição, uma web do dentista, Dr. Lucas, e a web da Priscila. A gente tem essas 4 webs. Enfermagem também tem. Enfermagem também tem, né? Foi a segunda web. A Catherine Osh, que é a nossa enfermeira voluntária, ela também fez a segunda web sobre cuidados de enfermagem. E foi bem legal porque ela botou várias coisas no infográfico, né, Denise? Ela colocou, ou Janine, ela colocou do infográfico várias imagens, então tá bem completo. E vocês podem achar essas webs no canal do Telesaúde lá, ES. Agora, Janine, agora acho que já entrou bastante gente. A gente vai começar. Eu vou ser meio que uma moderadora, tá, pessoal? Porque a estrela hoje vai ser a Janine respondendo nossas perguntas. Nossa, sem estrela. Eu tô aqui para moderar, para poder fazer essas perguntas. E vamos lá. Janine, acho que a primeira grande pergunta que a gente vai fazer sobre esse tema, epidermólise bolhosa e coronavírus, né, e o Covid-19, é se as pessoas com epidermólise bolhosa, elas são consideradas grupos de risco. Então, a maioria a maior parte da forma de epidermólise é a forma simples, né? A maior incidência é a forma simples, que é uma forma mais leve, né? Então, teoricamente, não é um grupo de risco, teoricamente, né? Só que existem as formas mais graves, que tem maior comprometimento, tem mais comorbidades, né? Então, vem junto, às vezes, né, num caso que tem um comprometimento maior da pele, tem mais anemia, desnutrição, risco de infecção. Então, esses pacientes, eles são mais vulneráveis a qualquer infecção. Então, esses pacientes têm que tomar um cuidado maior que a população em geral. Né? Já nas formas simples, mas simples mesmo, com pouco comprometimento da pele, eles têm que tomar todos os cuidados como a população em geral, mas preciso tomar os cuidados, sim. Né? Janine, e aí você acabou respondendo, e eu tinha essa intenção, porque a gente vai dividir os subtipos de EB e eles são diferentes entre si. Acho que não seria... São 4 doenças diferentes, né, praticamente. E aí acaba que as pessoas, as formas distróficas, recessivas, que tem mais acometimento da pele, elas, como você falou, né? Elas acabam tendo mais chance de complicar pelas comorbidades. Não é isso? Exatamente. Isso. E tem uma barreira de proteção mais alterada, então a chance de contaminação é maior, né? Então esses pacientes, além disso, tem uma dificuldade maior de fazer higienização, né, porque eles estão sempre com curativos, então são áreas, é uma superfície da pele maior que vai acabar contaminando mais, né, então tem que tomar mais cuidado mesmo, né, esses pacientes. Isso aí, e não só tem a barreira cutânea, Janine, e você falou da anemia, da desnutrição, sim, tudo isso acaba dificultando a pessoa doente a combater o vírus. Né? Eles acabam tendo alteração na imunidade dessa forma, né? Acaba que quando a gente tem uma infecção bacteriana, você tem antibiótico, você tem os curativos para usar, mas quando você tem uma infecção sistêmica por vírus, o organismo ele precisa trabalhar para combater essa infecção. E aí você pega um paciente mais comprometido, já anêmico, já desnutrido, já desidratado, né? Ele não tem, às vezes, uma resposta tão adequada, né? Como a população que não tem nada. Então, eu acho que para a gente finalizar essa pergunta aí, que é a principal, né, Janine? Eles não têm, assim, eles não são considerados uma população de risco, vamos supor, como se fosse um idoso, né? Só por ser idoso, sim, mas eles têm mais chance de complicar e de evoluir muito pior. Pela doença de base mesmo, né? Essas formas mais graves, sim.
Sim. Então, lembrar dos cuidados, né, Janine? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o principal são os cuidados e todos os cuidados com a epidermólise, né? A pessoa que tem anemia vai ter que ter lá o tratamento da anemia, a desnutrição e tudo mais, para a pessoa poder ter, conseguir combater essa infecção. Tá. Uma outra pergunta, que essa fui eu que ia fazer para ficar bem claro, as pessoas com EB, porque essa é uma pergunta que sempre fazem. Elas podem tomar vacina para gripe? Porque agora as pessoas estão orientando todo mundo a fazer a vacina contra a influenza, né? E às vezes não é pouco comum algumas famílias, mães ligarem e falar que foi no posto de saúde e a enfermeira não quis dar, né? Porque não podia. E aí eu queria que você falasse um pouquinho isso para assim, para não ter dúvidas quanto a isso. Essa é uma das perguntas mais frequentes e isso vale para todas as imunizações, né? Então, a vacinação é extremamente importante para o paciente com EB. Né, todas as vacinas, né? Nessa época agora do coronavírus, claro que a vacina da gripe é extremamente importante também, então isso já é colocado como regra, né? Pacientes com doenças crônicas têm o direito de receber a vacina, se isso não fosse liberado para toda a população, pelo menos para os pacientes crônicos, isso teria esse direito, né? Mas agora isso é muito mais importante, né, porque fazer uma superinfecção, o coronavírus mais o vírus da influenza, aí pode tornar ainda mais grave a situação do paciente, que já é complicado pela própria doença. Né? E isso vale para todas as imunizações, né? Todas. O paciente com epidermólise precisa fazer todas as doses de vacina conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, pessoal, não deixem de tomar a vacina, tá bom? A vacina vai ser super importante para evitar formas graves de influenza, que também é muito grave ou tão grave quanto o coronavírus. Então, é super importante. Às vezes, Rosalie, o que me perguntam é como que eles vão fazer, né? Então, o que eu oriento, que eu já orientei no grupo, né, daqui da Associação de Santa Catarina, os pacientes devem ter um laudo explicando sobre a doença, colocando até o CID da doença, explicando que é uma doença crônica, e com esse laudo e mais a receita da vacina, eles vão na unidade de saúde, ou não sei como é que está sendo feito nos outros estados, né? Alguns estados estão fazendo drive-thru, então não sei como é que está sendo em todos os lugares, mas o ideal é que leve o laudo e leve o receituário solicitando a vacina. Eles têm esse direito. Aqui tem agendamento, o que é bem legal, para evitar Melhor ainda. Evitar aglomeração de pessoas, ainda mais agora na época do coronavírus, você agenda a sua vacinação e assim você não fica em fila dentro da unidade de saúde. Então, eu acho que os estados eles estão tomando vários cuidados, né? É só a gente se informar melhor para poder evitar, de fato, a aglomeração e aumentar o risco de acabar, enfim, se infectando pelo coronavírus. E aí, agora, a gente tem as perguntas que são específicas, né? Eu vou ler algumas. Várias pessoas entraram, então, acenando, enfim, mandando... tinha até, acho que um argentino que mandou saludos. Então... Ele é do México, eu do acho. México? Uau, que legal. Mandou... atenção. Mandou saludos. Então, a Adriana Alves, ela perguntou qual a extensão das consequências enquanto doença rara? Então, como eu expliquei mais ou menos no começo, né, em relação às formas mais comprometidas, né, onde tem um maior comprometimento da pele, dos outros órgãos, o risco é maior. Se fizer a doença, tem um risco maior de complicações, né, mas como a resposta é individual para cada paciente, né, a gente não sabe quem vai evoluir de uma forma favorável ou não, né? Então, o ideal realmente é evitar. Esse é o primeiro cuidado que se tem que ter, né? Então, ficar com o paciente com epidermólise em casa, sair estritamente só se for necessário mesmo, e tomar todos os outros cuidados, né? Para evitar.
Não é uma gripe qualquer, né, Janine? Não é uma gripezinha, com certeza não é, né? Não é. Os pacientes, por exemplo, com a forma juncional, que tem o maior comprometimento de vias aéreas, esses têm um risco muito aumentado de contaminação e de complicações, né? Então, esses pacientes têm que tomar um cuidado redobrado. Nesses casos aí tem que cuidar um pouco mais. Ficar em casa e os pais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas os pais e os cuidadores precisam também tomar todos os cuidados para não contaminar a criança. Exatamente. Né? Tá. A Vi Carbone, ela tinha perguntado, as pessoas com EB são consideradas grupos de risco, mas aí a gente já, foi a pergunta que começou aí a nossa live, né? A gente já respondeu. Onde está Damar? Ela pediu para falar um pouquinho sobre suplementação nutricional. E aí vou falar aqui que a gente vai... Eu não sei se essa parte da suplementação, será que ela estava se referindo ao coronavírus em si ou à suplementação de epidermólise em si? Né? Ela só colocou suplementação. Se ela estiver aqui, ela pode explicar um pouquinho melhor. Mas a gente vai falar que a gente, como eu disse no começo, a gente vai chamar a Ana Paula Caio, que é nutricionista de Brasília e que tem uma super experiência com epidermólise bolhosa, né? Então, ela vai tirar essas dúvidas de suplementação, dar algumas dicas para a gente fazer na quarentena, né? Que eu acho que é super importante a gente conseguir agora, nesse momento que as famílias estão saindo menos de casa, conseguir passar para ela que a gente possa fazer em casa, né? A Febuse fez uma pergunta super pertinente, que eu vou até interromper para colocar um pouquinho. Interrompendo um pouquinho, Rosalie, ainda falando talvez sobre essa parte da nutrição, que depois a Ana pode complementar, os pacientes me perguntam muito em relação à vitamina D, se eles devem suplementar, fazer superdosagem, porque estão lendo sobre isso, estão lendo nas redes sociais que isso aí melhora, protege do coronavírus e tudo mais. Então, assim, até hoje saiu um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, na parte de endocrinologia, sobre a suplementação com vitamina D, né? Não tem ainda nenhum estudo comprovando que isso realmente ajuda nessa infecção, né, no Covid. E usar em doses altas, como alguns fake news têm colocado aí, pode, às vezes, até causar complicações nos nossos pacientes, que já têm várias alterações nutricionais, várias alterações metabólicas. Então, evitar ao máximo de fazer automedicação. Se tem dúvida, tirar a dúvida com seu médico, né? Não fazer porque ela viu no Facebook, ou viu nas redes sociais, ou alguém indicou, uma vizinha, coisa assim, porque o risco é maior essas automedicações do que segurança mesmo, né? Janine, eu só vou falar sobre, quando a gente fala estudo, a gente não fala sobre um estudinho de uma pessoa que usou uma vez e que deu certo, né? Precisa ser um estudo com várias pessoas, um estudo que tem toda uma metodologia para ele ser desenhado, para a gente poder garantir que esse uso vai ter mais benefício. Mais benefício, exatamente. Então, exatamente. Assim, não é porque deu certo no seu vizinho, né? E que vai dar certo com você. Então, assim, a automedicação, ela é muito prejudicial. Tá. Aí tem uma pergunta que eu vou interromper aqui as nossas para falar. A Fê Muse, ela perguntou se as crianças devem sair de máscara. O ideal... médico, né? O ideal pelas orientações é que todo mundo use a máscara, né? A função, às vezes, não é tanto a proteção do paciente, mas a proteção do ambiente em geral, porque vai impedir, né? A criança espirra muito, a criança põe muito a mão na boca, ela acaba, às vezes, contaminando o ambiente, né? Então,
tanto o médico que está atendendo, quanto o paciente, quanto os pais, o ideal é que eles usem a máscara mesmo para evitar a disseminação do vírus no ambiente. Aí, os cuidados é que tem que ter, né, em relação à criança com epidermólise, é que essa máscara não tenha tanta pressão para não causar lesão também, né, no rostinho. E Isso se também tiver, tem que pensar. se for um paciente, uma pessoa com a pele mais sensível, mas acho que a gente pode usar proteção, né? A gente pode usar proteção no nariz, Os fretes de aqui, silicone, alguma coisa assim, né? algo Dá para fazer. de contato que evite mesmo o contato direto da máscara com a pele da pessoa, né? Então, eu acho que Isso. isso pode ser maneira, o Leandro aí, a gente vai ter que interromper porque é pergunta do presidente, a maneira correta de usar a máscara. Dicas para o uso. Você tem alguma dica para passar sobre o uso da máscara? Então, a máscara deve cobrir totalmente o rosto, né? Então, o nariz e a boca, ela deve ser totalmente coberta e vedada, né? A troca deve ser feita a cada 2 horas, ou se aumentar a umidade. Então, mesmo a de pano, né? Que é o que eles vão usar no dia a dia mesmo. Então, essa máscara deve ser trocada a cada 2 horas. E se for guardar, né, tá lá, tá na rua, ou coisa assim, vai guardar, ou chegou em casa, vai guardar num plástico, né, num pacotinho de plástico, para depois poder lavar. Não deixar guardado, jogado dentro da bolsa, ou coisa assim, né, porque daí você vai contaminar. Tá. Eu vou dar também uma sugestão, porque assim, máscara é meu dia a dia já há muitos anos, porque como eu faço cirurgia, a gente usa máscara, eu acho que a maior parte do dia. Uma coisa que eu vejo o pessoal errando muito no uso da máscara, muito dentro do hospital mesmo, é o tempo todo colocar a mão no rosto em cima da máscara. Então a gente tem que lembrar que a máscara, ela é um local contaminado. Então, assim, se você tá o tempo todo com a sua mão colocando, ajeitando a máscara, botando em cima da boca, ajeitando a máscara, e com essa mão colocando em outros ambientes, você está contaminando. Coçando o olho. Coçando o olho. E ainda tem, assim, o risco de você acabar com a mão contaminada, né? Não ter lavado a mão, pegou alguma coisa, e aí vai, ó, direto na máscara, no nariz, no olho. Então, assim, a máscara a gente tem que colocar, lavar a mão, colocar, isso principalmente para os pais e cuidadores, né? Vai colocar a máscara, lava a sua mão, coloca a sua máscara, ajeita. Com o elástico, né? Com elástico, se sinta confortável. Acho que travou da Janine. Vocês estão me ouvindo? Se sintam confortáveis com a máscara. E aí, esquece a mão. Né? Não vai ficar o tempo todo com a mão no rosto, porque você acaba aumentando a chance de se contaminar, tá? Eu acho que eu vejo as pessoas usando a máscara e o tempo todo ajeitando. Então, lavou a mão, colocou a máscara. O nariz. Passa a mão no cabelo. Isso. E lembrar que assim, as crianças, a Grazi perguntou a partir de quantos anos? Lá no hospital infantil, eu trabalho no hospital infantil aqui de Vitória, as crianças que conseguem entrar com a máscara estão entrando. Até para proteger o próprio ambiente, que a gente não sabe se a criança está contaminada ou não. A gente sabe hoje que as crianças são muito assintomáticas, né? Tem crianças que têm a doença, têm o vírus, são Covid positivo e não tem nenhum sintoma, né? E lá a gente atende tudo e aí acaba que essa criança contamina um profissional de saúde, contamina o ambiente. Então, a gente não tem um limite assim, com quantos anos pode usar máscara? Se o bebê é muito pequeno, né, Janine? Fica em casa. Não precisa ir para a rua. Sim. Se for para a rua, vai ao médico, a mãe vai de máscara. Se o bebê não estiver conseguindo ficar, ok, mas a mãe tá de máscara e todo mundo que vai encontrar o bebê, se for o médico, no caso, né, vai estar de máscara. E evitar o contato com os mais velhos, com os idosos ou pessoas de grupo de risco mesmo, porque a criança, como eu falei, pode ser sintomática e a gente tem casos relatados de recém-nascido, né? Recém-nascido com Covid positivo, então pode acabar passando para alguém. Então, vamos continuar. A Sula Nascimento, ela agradeceu
a gente está aqui falando. Eu já volto para sua pergunta, tá, Ana? Que ela perguntou como é que se faz o teste. E aqui a NARF perguntou medicamentos, cuidados e precauções. E se pegam em bebês o coronavírus? O coronavírus, tanto que todo mundo fala, é o novo coronavírus. Então, é um vírus que ninguém tem a imunidade. Então, todas as pessoas estão sujeitas e vulneráveis, né, vão acabar se contaminando sem entrar em contato. Isso pode ser desde do bebezinho até, como você falou, já tem casos de recém-nascidos com a infecção. O que às vezes vai acontecer é que praticamente 80% das pessoas vão desenvolver uma forma mais leve da doença e cerca de 20% pode complicar, né? Mas não se sabe quem vai ter essa forma leve e quem não vai. Então, realmente, o ideal é não entrar em contato, não se expor, exatamente. Não se expor. Então, que mandou a pergunta na ARF3, assim, pegue em bebê, e eu acho que o cuidado principal para um bebezinho muito pequeno é ficar em casa, né? Evitar o contato o máximo que for possível. A Janaína Fernandes fez uma pergunta super interessante, e aí essa pergunta apareceu aqui também com a Priscila Martim. Ela perguntou sobre... Não, foi a Lari Miranda que perguntou. Se as crianças com EB poderão conviver normalmente no ambiente escolar sem risco? É complicado responder isso aí por enquanto, né, Rosali? Porque a gente não sabe como vai ser daqui para frente, né? Às vezes me perguntam, será que eles vão poder voltar para a escola? Será que meu filho, mesmo um paciente, os meus pacientes, assim, que têm outras doenças, tal, as mães estão com muito medo de mandar para a escola, e se abrir, se liberarem para aula, será que eu vou mandar? Será que não? A gente não sabe como vai ser ainda, né? Então, a gente aguarda as orientações do Ministério da Saúde para ver como isso vai funcionar daqui para frente, né? Ainda a gente não tem isso especificado. As pessoas têm que ter em mente, gente, que isso é novo. Assim, esse Tudo novo coronavírus, né? Esse novo coronavírus que chegou agora, ele é novo. Então, as pessoas ainda não sabem nem se a imunidade que você tem, ela é permanente ou ela é transitória. Então, assim, se as crianças poderão conviver normalmente em ambiente escolar, eu acho que a gente vai ter que avaliar com o tempo, né? A gente sabe que as crianças complicam menos, mas a gente sabe que as pessoas com EB, pelas comorbidades associadas à epidermólise bulhosa, elas têm um risco maior de gravidade. Mas exatamente. Como vai ser essa mistura ali na hora, né? A gente vai ter que ir com paciência e vendo aos poucos. Eu acho que a parada das escolas foi bem acertada, que veio numa época de muitos vírus respiratórios, né? Então, acabou que diminuiu bastante a incidência das internações graves por vírus respiratórios outros, influenza. Então, a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser em maio, se as aulas voltarem. Porque não tem, na verdade, nem previsão para as aulas voltarem ainda. Pode ser que só volte do meio do ano para o fim. A Janaína também pediu para falar em puberdade, mas aí, Janaína, a gente vai ficar para uma próxima live, talvez, se a gente fale sobre esse tema um pouquinho melhor. Vamos anotar esses temas mesmo. A Imaculada, CBO, já perguntou também se são pessoas do grupo de risco. Quem tem EB simples é do grupo de risco? E a Janine respondeu lá no começo, né, Janine? Se for uma forma mais, assim, com pouca lesão de pele, né, bem localizada, né, Janine? Não tem anemia, não tem infecção, o risco talvez seja o mesmo da população normal, né? Que não tem lembrar que tem a forma simples generalizada, que é uma forma mais complicada também, apresenta uma grande quantidade de lesões. Então, essa se aplica mais ou menos semelhante à forma distrófica e à forma juncional, né? Então, essas têm que ter um cuidado um pouquinho maior. Porque cursam com anemia, né, Janine? Anemia, às vezes,
grave, que precisa de reposição Sim, de ferro, transfusão. sim. Então, essas pessoas precisam ter um cuidado maior. E ela pediu para a gente falar também relatos de pessoas adultas com EB. E aí eu vou aqui mandar o recado que às 20 horas tem a live da Tawane, num outro Instagram, né, que é deficiência... Ai, gente, eu esqueci o nome, mas você tá lá no nosso site, na nossa página da Débora, tem lá o Insta, que vai acontecer a live com a Tawane. Então, assim, não deixem de assistir. A Tawane fala super bem, né, Janine? Ela se expressa super bem. A Tawane, Deficiência em foco. deficiência em Deficiência em foco. foco. E a Tawane, então, vai Isso, falar @deficiência em foco. isso. Às 20 horas, ela vai falar sobre epidermólise bulhosa, os desafios. E ela também pediu para falar sobre os desafios de vestimentas e calçados. Aí, essa Imaculada, a gente vai segurar essa aí, que não tem, assim, tanto a ver com o tema. A gente, de repente, faz uma live só sobre isso, porque tem uma pergunta aqui que é super interessante, que foi a Tati Marquesa que fez. O álcool, Janine, a gente sempre fala que a pele do paciente com EB, ela tem que ser bem hidratada. A hidratação, ela é importante, ela tem um efeito protetor na pele, né? O álcool em gel, ele vai ressecar a pele dos pacientes com EB? Então, aqui vai entrar os cuidados gerais do paciente com EB, os cuidados para evitar a contaminação do vírus, né? Então, a limpeza com água e sabão é importante, o uso do álcool gel é importante, e aí você vai se deparar com algumas dificuldades que os pacientes, principalmente os que fazem bastante lesão em extremidades, têm, né? Têm muito curativo na mão. E aí eles me perguntam como é que eu vou fazer essa higienização? Então, o que a gente orienta, assim, tem muitos pacientes que fazem a troca a cada 3, 4 dias dos curativos. Então, como é que eles vão fazer a higienização? Né? Em primeiro lugar, evitar de sair mesmo, né? Se não precisar sair, não saia, fique em casa. Precisou sair, acabou, sei lá, foi no médico, tudo mais, antes de sair, a mãe deve proteger as extremidades, né? Pode usar uma luva de látex ou enfaixar com esses plástico filme, né? Filme de De embrulhar poliuretano. alimento, Uhum. né? Por cima da Isso. atadura, Como a né? gente faz às vezes com o celular. É o que eu faço com o meu celular, eu embrulho com filme plástico e aí facilita mais a higienização, né? Diminui o risco de contaminação. Se por acaso o paciente tocou em alguma coisa, encostou em alguma coisa, tem faixa no cotovelo, em outros lugares, as ataduras, então trocar a parte de cima. Chegou em casa, troca a parte de cima, né? Para que diminua o máximo possível a contaminação, né? E esses pacientes devem evitar de levar a mão ao rosto, né, nos olhos, na boca e tudo mais, tá? Aqueles pacientes que não têm tantas lesões, e aí podem sim lavar as mãos, usar o álcool gel, eu tenho pego isso no consultório, não só os pacientes com epidermólise, mas vários pacientes têm feito muita dermatite de contato mesmo, pela lavagem excessiva com água e sabão, pela aplicação toda hora com álcool gel. Então, eu oriento em casa, aumentar mais a hidratação nessas áreas, né? Lavar as mãos, usar o álcool gel e hidratar durante o dia que está em casa. Né? Então, isso já evita a sensibilização dessa pele, né? Então, o pessoal que tem receio de hidratar, né? Eu tenho alguns pacientes que não acham tão importante hidratar. Então, agora a gente tem que hidratar mais ainda, né? Porque tá lavando mais. E dá para usar hidratantes que não tem o cheiro, que não tem ureia, né? Que não vai agredir tanto essa pele, né? Então, tem vários no mercado aí que é para pele sensível. Buscar um produto que seja usado para crianças com dermatite atópica, por exemplo, que são crianças com pele extremamente sensível e delicada. O sabão, ele já é muito agressivo para nossa pele, né? E aí a gente acabar intensificando o uso do sabão, a gente precisa aumentar a hidratação. Agora, algumas perguntas que o pessoal fez. A Ana Luísa, ela pergunta assim, como faz o teste da Covid em EB? O teste é feito como para os outros pacientes, né? O primeiro teste que é feito é o PCR,
né? A gente não tem o teste, por sinal, ainda, né? Não está disponível para todo mundo, mas o paciente, agora eles estão reservando mais para os pacientes que estão internados e graves, né? Profissionais de Não sei como é que está saúde. o plano agora do governo. Oi? E profissionais de saúde. Eles estão. Profissionais de saúde. Saúde, é. Então, os pacientes com suspeita, estão internados, tudo mais, eles estão fazendo primeiro a PCR, que é o que vai dar que é o mais imediato, né? E depois é testado os anticorpos. Só que esses anticorpos eles só vão estar presentes lá pelo 14º dia. Então, nesse período, ele já está contaminando outros pacientes, né? Outras pessoas. Então, o ideal é ter esse acesso ao teste rápido e que mostra a contaminação imediata, mas ainda a gente não consegue para É. todos. Então, Ana Luísa, só para ficar claro, o teste da Covid em EB, ele faz exatamente igual o resto da população. Se for o PCR, você pode fazer se faz pelo swab, né? Você vai colher o swab oral, que é um cotonete que vai passar na mucosa da sua boca, aqui na bochecha interna, e a sorologia vai ser pelo sangue. Então, você consegue fazer esse teste da mesma forma que faz na população. Tá bom? E assim, né? Se ele dá negativo hoje, amanhã ele pode se contaminar. Então, ele é para aquela ocasião. Tem que pensar nisso também, né? Se ele faz hoje e sai para a rua, ele se contamina. Então, é complicado, né? Mas é mais para monitorar quem já teve a doença para poder ser liberado, mas para trabalho, coisa assim, mas não para liberar para como rua, segurança para o paciente, não libera. Se a criança faz acompanhamento com o médico no hospital, deve ir fazer normalmente ou é melhor cancelar a consulta? O que a gente tem feito, assim, agora nessa fase de isolamento, isso está se aplicando também para as clínicas e os consultórios, nós estamos atendendo mais as emergências, né? Nessa fase agora de curva ascendente e tudo mais. Claro que as dúvidas a gente está sempre tirando pelo WhatsApp, telefone, mas o ideal, esses pacientes, eles estão estáveis, eles não têm nenhuma alteração mais grave, o ideal é ficar em casa. Claro que o contrário também tem que ser feito, o paciente que está ruinzinho em casa, está com febre, não está se alimentando adequadamente, está com sinais, tem que ir no hospital. Ah, não vou porque eu estou com medo de pegar coronavírus. Está com uma anemia lá de 5 de hemoglobina, não tem como esperar. Então, as emergências têm que ser vistas assim, né? Então, tem que saber... Janine, isso que você falou foi sensacional, porque, assim, a gente tem visto pessoas que estão ficando em casa, doentes, que não estão indo ao hospital Exatamente. por medo de pegar coronavírus e estão chegando no hospital muito pior. Então, Mais assim, grave, sim. a orientação de não sair de casa é para quem não tem nada, né? Para quem tem algum sintoma mais grave, né? Que não é só, assim, às vezes uma tosse, mas tá bem, mas se tem falta de ar, se tem algum outro sintoma, muita dor no corpo, tem que ir ao hospital. Lá, eu vou dar no meu hospital, que o hospital que eu trabalho é referência aqui no estado, hospital infantil. As consultas eletivas, elas estão todas suspensas até agosto, até segunda ordem. E a gente está fazendo muito orientação e avaliação. E a telemedicina, ela está sendo regulamentada, né? E ela está em mudança semanal. Toda semana alguma coisa nova sai para regulamentar ainda mais a telemedicina, para que a gente possa fazer um acompanhamento à distância daqueles pacientes que podem ser acompanhados à distância. Tem alguns que eles precisam ir. Você não consegue fazer uma transfusão de sangue, né, Janine? À distância. O paciente precisa ir ao hospital. Né? Uma dilatação se faz à distância, tem que ir ao hospital. Então, a gente tem que pesar o que é mais arriscado. O paciente ele vai acabar morrendo de anemia, né? E o risco de pegar coronavírus acaba se tornando menor. Ana Luísa falou aqui, o PCR sempre dá alterado. Aí a Priscila, né? A Priscila tá aqui na live, ela respondeu que é isso mesmo, Ana. O PCR é para o vírus, é específico para o coronavírus.
Na pesquisa isso. Então, assim, ele vai dar positivo ou negativo se você tiver o vírus. Então, não é um PCR puro e simples, né? É uma proteína inflamatória. É uma proteína bem específica. A Ana Carol aqui de Brasília. Então, Ana, não é isso aí, gente. Não é o PCR do sangue. Você vai fazer do vírus. É bem específico para ver a presença do vírus. Então, você vai colher um swab na boca do paciente e aí esse swab vai ser avaliado para ver se tem a presença do vírus. Tá bom? É bem específico. Janine, a gente tem aí mais 10 minutinhos para falar sobre essa live. Várias pessoas falando aqui, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, não deixem de mandar. Lembrar que tem um infográfico da Débora, tá no perfil da Débora Brasil, você acha um ícone lá em cima, naqueles ícones salvos, tem lá Débora Talks, que vai ficar gravada essa live e todas as outras nesse ícone. E do lado tem o ícone do Covid-19, que tá o infográfico que foi realizado aí com a Débora Internacional em parceria com várias pessoas do Brasil, como a doutora Janine falou, a doutora a Maria Helena, que é enfermeira, que tem uma super experiência de muitos anos, o Jandrei, que é infecto-pediatra, né, Janine? Eles participaram, a Adriana Taguchi, que está nessa parte aí. Então, não deixem de ler o infográfico lá, é bastante completo. Uma pergunta aqui, a Rose Meire. Uma pessoa que teve essa pergunta, uma pessoa que teve Covid pode ter novamente? É outra coisa que a gente não sabe, né, Rosalie, Não ainda sabemos. responder. Não. A China já está tendo casos de Reinfecção. reinfecção. Então, provavelmente não se sabe ainda, não dá para dizer, mas ele não está deixando imunidade duradoura, né? Não sei. Até porque uma coisa que eu queria... vírus é muito difícil, né, Janine? Vírus tem muita mutação, então o Covid tá aqui, pode não ser o mesmo que vai vir no Covid-20, né? A gente tá no Covid-19, pode vir um Covid-21, Covid-22, né? Pode vir um Covid-30, a gente não sabe, assim, o vírus tem essa capacidade de mutação e aí você acaba que a sua imunidade não é para aquele novo vírus, né? É bem complicado. Uma coisa que queria deixar bem claro também, que é muito importante, que a gente está esquecendo também de falar, é sobre os recém-nascidos, né? Então, a Débora tem esse projeto de atendimento ao recém-nascido, com epidermólise, e com toda essa quarentena, nós tivemos 5 casos nesse período de nascimento aí, né? 5 crianças com suspeita de epidermólise. Então, nós não estamos, apesar do isolamento, a gente não deixou de atender, a gente não deixou de fazer as orientações. É extremamente importante que quem tem, né, o profissional de saúde que está em contato, tem suspeita de epidermólise, entrar em contato com a gente o quanto antes, né, porque o atendimento precoce vai mudar muito o prognóstico desses pacientes. Então, independente de isolamento, independente de coronavírus ou não, esses pacientes vão continuar nascendo. Eles não param, né? Teve um caso que não confirmou, né? Foi feito biópsia e era uma outra doença genética, mas nós entramos logo em seguida, assim, foram os voluntários de vários estados aí que entraram em ação, né? Então, foi bacana de ver o trabalho de todos, assim, juntos, né? A dificuldade nossa era de encaminhar as coberturas para esses pacientes e tal, mas graças a Deus deu certo, tudo. Então, é bem importante a gente lembrar que a epidermólise continua, outras doenças continuam surgindo por aí, apesar do coronavírus. A incidência continua a mesma, né, Janine? Não mudou a incidência. Não muda. Então, a gente não vai deixar de trabalhar por isso, né? Então, é bem importante notificar, fazer o cadastramento desses pacientes, né, no site da Débora, para que a gente possa entrar em ação o quanto antes também para esses pacientes, né?
Janine, você falou dos voluntários, de vários voluntários que se uniram para mandar, né, ajuda para esses bebês. E é legal falar, eu queria falar aqui, que muitos desses voluntários não se conhecem pessoalmente, né, Janine? Muitos não se conhecem pessoalmente, a gente só se conhece falando por telefone, por WhatsApp ou por mensagem, às vezes nem assim, né? Por vídeo, a gente não conhece a cara da pessoa, né? E mesmo assim a gente se conecta com aquilo ali de uma forma, né? A gente se torna amigos de infância, né, Janine? Eu mesma. Todo mundo tem esse objetivo em comum, assim, e isso aproxima esses profissionais. Isso é bem bacana. Teve Assim. uma pergunta lá no começo, que a gente não vai ter tempo de responder agora, mas ela perguntou para a gente falar um pouco de como a gente conheceu a epidermólise bulhosa. A Janine falou um pouquinho, que a Janine está há bastante tempo nesse mundo da EB, e falar que a gente não conhece os voluntários. Eu conheci a Janine mesmo, acho que em 2015, né? Me aproximei um pouco mais em 2016, e parece que a gente se conhece há 20 anos, né, Janine? Então, é legal porque os voluntários não se conhecem todos e, na verdade, o objetivo maior, que é trazer essa informação e poder ajudar a comunidade EB, as pessoas com EB e suas famílias, ele é muito maior, né? Então, ele acaba unindo a gente para esse fim. A Janaína Essa falou equipe assim, enorme. A Janaína perguntou se a gente sabe de algum caso positivo de EB no mundo. Então, eu não fiquei sabendo. A gente teve reunião da DEB Internacional, ninguém comentou nada ainda sobre isso. Não sei se a Janine tem alguma outra informação. Bom, a gente está testando pouco aqui no Brasil para dizer se tem ou não, Quase né? nada. Então, não dá para afirmar nada. Mas, assim, os pacientes que entram em contato comigo, tudo aparentemente estão bem, não tem. Eu acho que eles estão se cuidando muito bem, né? Então, acho que isso é o principal aí, né? É Sim. ficar em casa mesmo. E, mais uma vez, isso não é uma gripezinha, isso não é brincadeira, né? Então, a gente tem que se cuidar tanto por nós como pelos as pessoas que a gente ama, né? A população em geral. A gente precisa cuidar de todo jeito e isso não vai parar por aqui. Nós temos que continuar esses cuidados gerais, a higienização, o álcool gel, isso tudo vai continuar ainda por muito tempo. Né? Então, isso não pode ser relaxado. Nunca mais vai acabar, Janine. Eu já digo, nunca mais vai acabar. Isso veio para ficar. Eu acho que esses cuidados a gente tem que manter, né? Porque isso vai ter. É. A última perguntinha, a Sula falou que se precisar viajar com paciente de EB, qual o maior cuidado? Acho que o cuidado da máscara, de não ter contato, e se puder não viajar agora, né? Se não for algo é melhor. Esperar um pouco mais para a gente poder saber como é que tá isso. Se for consulta de rotina, dá para tentar adiar para mais tarde, né? Essas coisas dá para tentar, né? Conversar com o médico, às vezes por telefone. A gente está bem sempre disponível. A maioria dos médicos tem deixado isso disponível, né? Então, eu acho que podendo evitar agora viajar é melhor. Se for inevitável, tomar todos os cuidados que a gente já falou no início, né? Máscara, evitar contato, manter distanciamento social, né, Janine? É muito importante esse distanciamento social. A gente sente aquela vontade de abraçar, de beijar, mas agora a gente precisa manter esse distanciamento. A gente não sabe quem está contaminado ou não. Então, principalmente para as pessoas que têm epidermólise bulhosa, para as suas famílias, né, para os pais e para os cuidadores, é importante eles também terem esses cuidados, exatamente para não passar para as pessoas com epidermólise. Né? Eu acho que isso é super importante. E a gente já está finalizando, assim, várias pessoas pedindo para a gente manter as lives. A gente vai manter, provavelmente a frequência vai ser semanal. A gente já tem vários temas para falar. Vários convidados que prontamente aceitaram, assim. Acho que a gente não precisou pedir nem 2 vezes, né? A gente só falou assim, olha, a gente está com um novo projeto de fazer umas lives, um bate-papo informal para passar mais informação para essas pessoas, para essas famílias com epidermólise bulhosa, né, nesse tempo de quarentena. E prontamente eles aceitaram, né, já estão super animados para entrar nas próximas lives.
E vem mais surpresa por aí. A gente tá vendo mais surpresa. Talvez, né? Vamos ver. E a gente aceitando Colocar. a gente aceitando sugestões, né, Rosali, dos Isso. temas, as dúvidas dos pais e dos próprios pacientes podem mandar para a gente vai tentar achar o profissional mais adequado para Eu, conversar sobre o assunto. tá quase acabando. Assim, eu sempre digo que a gente não sabe tudo. E a nossa intenção, pelo menos a minha na vida, não é saber tudo. Né? Acho que é impossível. Sim. Mas a gente sempre busca alguém que sabe para poder compartilhar esse conhecimento, não só com a gente, né? Para a gente aprender isso, que a gente está sempre aprendendo, mas para os pais, para os cuidadores, para as pessoas com epidermólise bolhosa. Né? A gente não pode parar. Não é isso? Só mais uma novidade, agora nós Ah, temos uma nefrologista na nossa equipe, que mais entrou uma. ontem no nosso grupo, uma nefrologista, agora vamos ter um reforço grande aí para toda a equipe. A Cláudia está perguntando aqui, vai acabar, tem 3 minutos só, na possibilidade do fim do isolamento, como fazer para as crianças portadoras, as crianças com EB, voltarem à escola. Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso, Cláudia. A gente, na verdade, a gente não sabe quando vai acabar essa quarentena da escola, né? A gente, eu acredito que isso vai continuar no mês de maio, quiçá junho. Então, assim, as crianças, quando voltarem, elas vão ter que continuar fazendo um distanciamento, né? Não vai. As coisas vão Bom tempo. mudar na escola. Né? As coisas vão mudar na escola, mais higiene, mais limpeza dos ambientes. As próprias crianças em casa já estão sendo instruídas para isso. Então a gente vai reaprender. Acho que a gente vai reaprender nem a palavra, a gente vai aprender, né? A gente está aprendendo como é que a gente vai viver nesse novo mundo agora com o coronavírus. A gente vai se adaptar, né, Janine? Cirurgia das mãos e possibilidades pelo Brasil. Então, Clarissa, o Leandro o presidente já até falou dessa live. A gente pode sim falar um pouquinho sobre a cirurgia das mãos e as possibilidades. É um tema também interessante e tem uma super procura. A gente vai anotar a sua sugestão. E tá acabando, tem 2 minutos. Janine, eu adorei fazer essa live com você para nossa primeira live. Também. E acho bem importante que a gente consegue passar as informações para o maior número de pessoas aí. Acho que as dúvidas eram comuns para todos e o que a gente puder ajudar aí, nós estamos por aqui mesmo, né? E eu acho que foi bem importante mesmo, tanto para nós quanto para todos os pacientes aí. E o que tiver de perguntas, a gente vai tentar responder aí com o tempo também. Estamos à disposição. A Luísa está aqui na live. Luísa, um abraço para você, nossa suíça brasileira. E tem já várias pessoas pedindo temas. A Ana Carolina mandando. Beijo, Ana. Tem várias pessoas que a gente conhece aqui que estão na live, né, assistindo a gente. E a gente vai deixar gravado. Falta 1 minutinho para acabar. Certo. Mandem as perguntas no nosso Instagram, da Débora Brasil. Não deixem de acompanhar o Instagram da Débora Brasil. Passar para os seus amigos, para famílias e pessoas que têm epidermólise bolhosa, para acompanhar o nosso Instagram. A gente está com várias novidades para esse ano, né? A Débora Talks é uma delas, mas vem mais coisa por aí. E é isso. A gente está aqui para fazer isso, né, Janine? Porque a gente faz com muito amor. Com muito carinho mesmo. Com muito carinho. Então, pessoal, essa live vai ficar salva no ícone Débora Talks. E a gente vai avisar a próxima, mas provavelmente a gente vai fazer uma por semana com temas aí diferentes. O próximo provavelmente é da nutrição. Tá bom? Todos relacionados à epidermólise daqui para frente. Isso, sempre relacionado. E o Leandro já deu uma ordem lá que é semanalmente. O presidente já falou assim, isso aí. Semanalmente. Então... Se ele falou, a gente obedece. Né? O presidente já mandou avisar que é semanalmente. Então a gente vai ter que
se estruturar para fazer semanalmente aí. A Priscila tá aí. Priscila, você é a próxima, hein? Se prepara. Priscila tá aí para a gente falar sobre o Congresso. Janine, um beijo. A gente vai curtir Outro grande esse para você. feriado. Não deixem de assistir a live da Tal, né? Deficiência em Foco, tá bom? É daqui a pouco, às 8 Daqui a horas. pouco, 8 horas. E a gente se vê semana que vem. Beijo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.